Minha black music é soul music, soul, sabe? As bandas de soul, anos 60, 70. Quem mandou o recado aí é ninguém menos que Paulinho Guitarra, uma grande referência na guitarra brasileira. Eu fiz uma entrevista com ele para falar sobre o novo EP que ele lançou aí há pouco tempo, chamado Baile na Suméria. Para quem não sabe, o Paulinho Guitarra tem uma carreira de mais de 5 décadas e trabalhos espetaculares com gente como Tim Maia, Ed Mota, Marina Lima e um sem número de artistas aí. Essa entrevista era para ser escrita, mas ficou tão legal que eu preferi manter em áudio e lançar no formato de podcast, que é o que você escuta aqui e agora. Paulinho, Baile na Suméria estreia tua fase Baile nos EPs, né? E em todo esse contexto digital que hoje está aí pairando, está dominando o mercado, né? Queria que você me contasse então como é que foi a sua transição para esse contexto dos streamings. O disco Baile na Suméria, aliás, como os meus anteriores, seria uma obra, sabe? Que eu tive que dividir em duas, botar 4 músicas e depois fazer um outro EP com outras 4 músicas, porque, falta dinheiro, né, cara? Falta grana para bancar essas coisas, estúdio é muito caro, vários músicos, né? Não é um negocinho que tu vai ali e grava um negocinho eletrônico, não sei o quê, e uma bateriazinha. Não, são vários músicos. Não dá para bancar isso tudo do bolso, né? E eu também sempre achei que, às vezes a gente faz uma obra, faz um LP que eu sempre amei muito. Eu acho que o formato de disco físico, tanto vinil, CD, aquela coisa que vem com capa, que você abre e cheira o disco. Eu cansei de cheirar a capa de disco. Mas os discos importados, né? E CD, até com CD a gente já reclamou, né? Mas, já sinto saudade do CD. Agora, essa mídia digital, as pessoas... E tinha um problema que a mídia digital resolveu. Você fazia uma obra de 10 músicas, 12 músicas, e as pessoas ouvem 2, curtem 2, e aquelas 10 ficam esquecidas. Foram gravadas, mas não valeram nada, né? Então, nesse disco Baile na Suméria, eu resolvi fazer assim. Falei, vou dividir o disco em 2. Saiu a primeira parte agora e já temos gravado já as bases de uma segunda parte, que a gente gravou várias músicas, dividimos e agora então tem, daqui a um tempo, o que lançar, o segundo EP. Aí já vira uma obra, né? Um CD de 8 músicas. E assim, mas eu curto muito essa coisa, sabe? Das plataformas digitais, do streaming. Caramba, eu tô achando assim, eu sou um amante da música, pesquisador, eu tô achando muita coisa. Por exemplo, eu vou numa plataforma, clico lá, música tal, da banda tal, no ano. Caramba, vem um monte de coisa que infelizmente eu não tenho mais nem em vinil, nem em CD, mas acabo achando e podendo ouvir. Então, o que está rolando é isso. Fizemos uma primeira parte, estou falando do disco, é o Baile na Suméria, da Very Cool Music. Fizemos essa primeira parte com 4 músicas sensacionais, com os músicos ultra sensacionais. Daqui a pouco, quando esgotar isso tudo, vem a segunda parte do Baile na Suméria, que vem no mesmo estilo, né? Porque sempre gravei uns negócios. Aí todo mundo, Paulinho, você vem do funk, vem do Tim Maia, de Mota, Claudizoli, da Fé, Ailton, aqueles negócios, Cassiano, mas tu, nunca gravou um funk, não sei o quê. Resolvi fazer um disco de música soul music, anos 60, 70, como se fosse uma elevação de som, um ensaio, e estamos aí, É um disco diferente, porque existe muito funk no Brasil, né? Mas soul music não tá rolando. Só as igrejas evangélicas tentam fazer um lance, mas não é o que é.
Hoje, você acha que o músico ele já se conformou com o desinteresse, né, do público em geral pelo formato álbum? Eu acho que o grande lance no streaming é que tem uma coisa muito legal. É muito legal a possibilidade de você também formar o seu repertório. Você fazer um disco, por exemplo, eu vou fazer um disco, no meu caso, do Paulinho. Então vou botar as músicas que eu mais gosto e faço esse disco. Isso é muito legal também, né? Não é uma coisa tão imposta, né? Quer dizer, a gente faz uma obra, pensa naquilo, a música tal, com tom, aí depois não vou querer repetir outra música do mesmo tom para não ficar monótono. Sabe, tem essas coisas todas. Mas eu acho que se a pessoa poder formar o repertório que conforta e ela curte lá na mente dela, é muito legal, cara. Essa possibilidade é muito boa. A gente, não sei, cara, o futuro eu não sei o que vai acontecer. Tá voltando, parece que os vinis há muitos anos agora voltou a vender mais do que CD. Isso é muito legal, né? Mas é mais caro também. Então é o seguinte, o disco é sempre, de cara ele é um cartão de visitas, né? Que você mostra, inclusive eu acho que todo músico não precisa ser cantor, não precisa ser letrista. O negócio é o seguinte, é você mostrar alguma coisa, sabe? De onde veio essa coisa de baile, né? E também da Suméria, né? Qual foi a inspiração para os dois? Eu era bem gurizinho, né? Tinha 15 anos e fui tocar lá com o Gerson King Combo e fui tocar com o Tim Maia, né? No início lá da carreira dele, estava fazendo um maior sucesso com o primeiro disco dele. E o Tim Maia me mostrou discos, eu conhecia assim, né? O que todo mundo conhecia, que era Otis Redding, Wilson Pickett, Ray Charles. A música negra, para mim, era esses lances, sabe? Arthur Cohen. Mas o Tim Maia me mostrou Curtis Mayfield, Donny Hathaway, The Ohio Players, Earth, Wind and Fire. A gente ouvia isso tudo, cara. Charles White e muita coisa, Sly and the Family Stone. Então eu tive essa influência na vida, na minha cabeça. Mas quando comecei a fazer um trabalho solo, eu estava pensando mais naquele disco assim do Sting, que mistura um pouco de jazz com rock, sabe? Mas agora, todo mundo, o que eu te falei, todo mundo, Paulinho, tu sempre tocou com a galera funk, mas grava uns blues, uns country, jazz. Aí eu falei, não, vou fazer agora. É como se fosse assim um ensaio do Tim Maia lá, que a gente ficava guria, aquele monte de gurizada, desde 9 horas da manhã até 9 horas da noite, tocando clima, groove. Porra, ficava tocando assim 1 hora e tanta sem parar, um groove, um Tim Maia de bateria. Rolava essas coisas, então isso tudo me influenciou. Então eu resolvi agora fazer, vou fazer um disco assim, sabe? Das minhas influências musicais, dos guitarristas de soul music, né? Aí fizemos esse Baile na Suméria, que é um livro que eu li, ainda leio, que é 12º Planeta, que fala de uma galera, um livro científico, cara, de um cientista famoso, que é uma galera que veio aqui de um planeta que tem uma rotação muito longa e de 3.600 anos, uma rotação desse planeta. Parece até o universo desencanto, mas não é. Por exemplo, a música 120 Char Beat, o Char é uma rotação desse planeta. Um Char é 360 mil anos. Então, rola isso. Eu resolvi, e aí, de repente, na evolução humana do Darwin lá,
É o tal do elo perdido. O que foi que aconteceu que de repente mudou tudo? De repente fizeram uma experiência genética lá e criaram a humanidade, porque se fosse na evolução normal, a gente estaria ainda macacos, sabe? A gente vem lá antes do homem moderno. Então foi isso. Aí, de repente, do nada, pintou a Suméria, uma puta civilização há 6.000 anos atrás, que inventaram a roda, a astronomia, a matemática, e a olaria, a indústria, tudo. Inventaram a farmácia, a medicina. E sabe o que eles inventaram? A cerveja, cara. Eles tinham até a deus da cerveja. Então, esses que vieram do espaço, que são os Anunnaki, que quer dizer, que traduzido seria os que vieram do céu para a Terra. Eles chegaram aqui numa de explorar o ouro da Terra para beneficiar uma parada lá no Nibiru, que é uma história louca, né? Mas tem aí várias plaquetas sumérias antiquíssimas atestando. E resolveram criar uma espécie aqui, já com o que existia, e misturando com o lance deles. Eu acho que até por isso que existe aquele lance na Bíblia de Deus fez o homem à sua imagem, semelhança, aqueles negócios. Então, fizeram um ser para trabalhar para eles e, de repente, rolou agricultura, rolou tudo, padaria. É impressionante, né? Cartório, leis, rolou tudo, do nada para de repente. Então, eu achei isso tudo muito bom e achei que é muito musical. Eles tinham música e tinham notação musical. Então, estávamos eu e a minha amada mulher Jane na praia, a gente começou a andar pela areia e aí aquilo parecia um deserto, que um baile tinha rolado num deserto. Falei, é o baile na Suméria, primeira civilização da Terra, assim, fodona, né? Aí é isso, por isso que rolou o baile na Suméria. Então, misturou os ensaios lá do Tim Maia com a criação da humanidade e a primeira civilização fodona. Seu último disco solo foi o Romantic Lovers, de 2012, já faz um tempinho. Quando que te deu o estalo, né? Que já estava na hora de fazer um novo trabalho. Aliás, Baile na Suméria tem um quê forte do Tim Maia. Eu queria que você me comentasse também isso um pouquinho. Esse disco eu comecei a fazer, eu estava numa atividade louca nesse tempo, tocando com Ed Mota durante anos e anos. E a gente estava indo para a Europa todo ano, inclusive no ano 2015, né? Quando eu voltei, eu tive que fazer uma cirurgia e isso me fez ficar parado um tempo, né? Então eu comecei a gravar os negócios em casa. Aí comecei a fazer, deixei tudo pronto. O Renato Massa e o Alberto Continentino me puseram uma pilha para fazer um disco. Falei, então vamos. Aí marquei um estúdio, fomos lá, gravamos umas bases. Aí quando gravamos umas 6, 7 bases, 8 bases, um disco. Mas no meio disso eu fiz uma viagem e quebrei meu pé. Quase desligamento e o caramba, de tendão e o caramba. Então eu tive que parar quase mais um ano de novo. E voltei, aí já era um ano que eu faria 50 anos de música. E eu estava no dia do meu aniversário, inclusive, no Teatro Municipal de Niterói. E fizemos o show, foi quando eu chamei a galera. Aí gravamos negócios e aquela coisa assim, sabe? Vamos fazer, pouco ensaio e muito entusiasmo. E daí rolou um entusiasmo maior e eu fiz o disco.
entre esse show e fazer um disco, eu ainda tive uma outra operação, negócio de hérnia. Então, mas aquelas coisas, né? A gente vai passando e as coisas vão chegando, a conta vai chegando. Quando foi agora, né? Em 2018, não sei o quê, a galera foi lá, gravou um naipe lindo, a gravação ficou muito boa. Coloquei umas guitarras lá com a minha Gibson 339, minhas Stratos, minhas Tele. Foi muito legal. Então, fizemos esse disco aí, que era, como tu falou, era como se fosse para mim a referência, era como se fosse as levadas de som que a gente fazia no ensaio lá do Tim Maia, o dia inteiro, né? E as coisas que eu aprendi, que eu ouvi durante todos esses anos, 77 até hoje, toda essa influência eu resolvi botar, tá? E tô nessa também, vai estar saindo aí daqui a pouco o nosso segundo disco, e depois vai sair um baile em outro lugar, lá para as antiguidades. Pode crer. Eu sei que você começou nos bailes, mas hoje tem alguma conexão? Você mantém algum canal aberto aí com essa pegada de baile? Talvez no tipo do som dançante que você sempre fez, né, ao longo da sua carreira, apesar de trabalhos não tão dançantes, né? Mas eu queria que você me contasse se você ainda tem essa conexão com o universo dos bailes, de alguma maneira, pelo menos. Realmente, eu comecei a tocar guitarra, minha carreira, a gente já fez logo um conjunto de baile, né? Aquele negócio da escola, dos amigos. Fulano toca guitarra, tem um cara que tem uma bateria. Então começamos a fazer baile nessa época. Tive uma banda nessa época era conjunto, né? O conjunto era os adolescentes. Mas aí eu fui tocar com o Gerson Combo. O Gerson Combo fazia baile. Era sempre um lance assim, no subúrbio do Rio, era um baile, né? O baile do Gerson Combo. Tinha sempre outra banda junto, um conjunto, né? De baile. Mas quando eu fui tocar com o Tim Maia, aí eu saí do Gerson Combo, fui tocar com o Tim Maia, aí parou essa parada, pra mim, né? De baile. Eu saí do lance do baile para fazer show. E daí em diante, nunca mais fiz baile, sabe? Tem aquela coisa, né? Tem um bar aí que tem um rock, a gente vai lá, acaba fazendo 3 sets. Isso é um baile, cara, para ganhar uma mixaria. Inclusive quero declarar aqui no teu blog que eu sou totalmente contra esses donos de bares que impõem os músicos a tocarem 3 sets de 500 músicas e ganhar uma mixaria, sabe? E ficar até de madrugada disputando seus instrumentos falhosos, pedais, microfones, caixas, amplificadores, né? Gibson, Fender, e arriscando isso tudo, voltar para casa e pagar uma mixaria, sabe? Em troca de uma pizza. Então isso tudo é muito foda. Mas eu, desde que eu fui tocar com o Tim Maia em 1971, nunca mais fiz baile. Assim, foi o que eu digo, toquei com algumas bandas, amigos, vamos tocar ali. Mas baile não. Mas esse disco, o que eu te dizer, ele tem um lance baile, que é o lance que rolava, né? Inclusive tinha um lance da Black Music no Rio de Janeiro, tinha os bailes. Várias vezes eu tocando com o Tim Maia e tinha Black Rio junto, e era uma festa foda, né? Era um baile. Mas o baile tipo oficial, que é para as pessoas dançarem, ficarem não, nunca mais fiz. Esse disco, ele tem mais a ver com a levada de som do que com baile, sabe? Não é um disco para dançar, é um disco para, sabe? A alma
swingar. E, quer dizer, eu tenho muito a ver com baile pelo lado de que eu comecei fazendo baile. Mas quando eu comecei a tocar soul music, já não era mais baile. Olha só, já era tocando com Tim Maia. Quer dizer, eu toquei alguma coisa com uns bailes com Gerson Combo, fazendo baile. Mas, rapidamente, um ano depois, eu fui tocar com Tim Maia. Aí nunca mais fiz baile. E foi quando eu comecei a tocar soul music mesmo, com várias pessoas. Você tem um estilo que é meio como uma guitarra de água, digamos assim. Não importa o estilo, pode ser blues, pode ser rock, jazz, soul, funk, não interessa. Mas você sempre se encaixa ali naquele determinado universo de uma maneira muito harmônica, muito legal, né? Eu consegui fazer um lance, não porque eu queria, isso é uma coisa natural com todos os músicos, né? Desenvolver um lance, um estilo que, independente do que rolar, se fosse samba, jazz, rock, funk, soul, né? Valsa, a música se encaixa. É uma coisa, é assim, é o que eu aconselho a todo mundo, tenta fazer um estilo, eu estou tentando formar um estilo. Então, é isso, cara, sabe? Mas isso vem de alguma coisa, claro que sim. Aí, então, eu cito lá minha escola, né? Foram os bailes que tu falou, e depois Gerson Combo, Tim Maia, depois eu fui tocar com a Marina Lima, toquei com o Cassiano, essas feras, né? E toquei com o Sidney Magal na época do hiper sucesso dele, muito bom, uma puta banda. E com várias pessoas, Bebel Gilberto, Black Rio, Celso Blues Boy, cara. Toquei durante quase 2 anos com o Celso Blues Boy, dividindo o negócio. Então, é o seguinte, cara, o negócio é ter um estilo sempre e mandar no teu som, mandar para todo mundo. É o que tu falou no início do lance, eu vou fluindo que nem água. Sou um guitarrista aquático, como se diz, borbulhante. Borbulhante, igual a Pepsi-Cola, né? Igual uma soda, água tônica, que tem as borbulhas. Um espumante, né? Opa, é mole? Então, é isso, cara. Tem que fluir, tem que ser fluídico, né? O seu EP também tem outras sonoridades, além daquela que você fazia com o Tim Maia. Por exemplo, em 120 Chars, que é uma música bem legal, eu ouço bastante daquela banda UB40. Eu não sei se ela foi uma inspiração, mas eu queria que você me contasse se por acaso você estava ouvindo algum som específico ou algumas bandas específicas, enfim. Você se inspirou em algum tipo de som para compor as faixas do EP que a gente escuta no Baile na Suméria? Não me baseei em nada, cara, sabe? Eu sentei ali e fiz os lances, porque com essa minha vivência musical lá, vindo lá com a galera Black Soul, Rio de Janeiro, sabe? Que eu circulava era nisso, mas também no rock and roll, né? Foi até legal tu perguntar, cara, porque eu consegui misturar o rock and roll, pode ouvir lá, Festa de Santo Reis, Tim Maia, tem umas guitarras, eu era muito guri, com 15 anos, já fazendo umas guitarras com distorção, meio aí, a gente ouvia Grand Funk, essas coisas, e umas guitarras soul music. Aí eu fui aprendendo as coisas de soul com Tim Maia, com Cassiano, as pessoas que eram amigas e ficamos sendo amigos. Foi isso que rolou, cara. Fui aprendendo, tocando pegando a influência dessa galera. O Tim, inclusive, o Tim Maia tinha uma guitarra acústica, semi-acústica, tinha uma 335, só que era uma Harmony. E eu adorava tocar com essa guitarra. Porra. O Tim Maia, inclusive, é um dos maiores guitarristas de base, de acompanhamento do Brasil. Ele, Ed Mota e Cláudio Zoli, eu acho os caras, Cassiano,
os caras fantásticos, sabe? E são minha influência. E uma grande influência também foi o Robson Jorge, que formamos uma dupla de guitarristas lá nas bandas do Tim Maia, que era infernizante em matéria de soul music. E vem cá, como é que é soltar um baile tão festivo e dançante como o Baile na Suméria, seu novo EP, num período de pseudo-isolamento social e pandemia? O negócio é o seguinte, ó, pô, um barato. O que foi mais legal é que a gente tinha mandado o disco, não sei o que, no início do ano, não sei o que, a forma, né, para a fábrica. Aí rolou a pandemia e quem manda os CDs eles são fabricados na China, velho. Então é o seguinte, demorou pra caramba, mas mesmo assim chegou no meio da pandemia, chegou aquele monte de CD aqui, Baile na Suméria, Paulinho Guitarra. Aí, então aqui, tem que ter um monte de gente, tu sabe como é que é, né? Todos que estão ouvindo sabem que tem que ter um monte de gente para fazer o disco, para gravar, para tocar, para compor e depois para publicar e masterizar, mixar, as coisas todas, né, cara? Então, é o seguinte, é difícil pra caramba fazer um disco, ainda mais da grana do bolso, não contando com nada, né? Contando com o apoio dos amigos, mas temos milhares de amigos, né? Só que tá todo mundo duro. Paulinho, eu acho que é legal a gente também comentar sobre o Gerson King Combo, que morreu agora no final de setembro, né? Infelizmente, a música perdeu um cara tão mágico, né? Tão criativo como ele. Eu sei que ele tem um papel muito importante, principalmente no início da sua carreira. Então, eu gostaria de saber qual é que é o tamanho dessa perda. Eu comecei a tocar com o Gerson Combo quando o Ivo, um grande amigo, grande baterista, eu fui tocar com ele, sabe? Aí o guitarrista que estava lá saiu, o Ivo me deu um toque para tocar lá com ele. Aí fui para lá e ele gostou muito, pô, eles adoraram, pô, acabei ficando. Foi lá que eu aprendi essas coisas, comecei. O soul music para mim era Otis Redding, como eu te falei, né? Wilson Pickett, aqueles lances. Mas lá o Gerson cantava muito James Brown e músicas de uma banda chamada Elephant Memory e Chicago, essas coisas. Então eu aprendi muita coisa, porque também eram altos músicos, né? Eu tinha 15 anos de idade. Então eu fiquei lá com ele durante um tempo. O Ivo foi tocar com o Tim Maia. O Tim Maia tinha feito aquele primeiro disco dele e estava fazendo o maior sucesso. E acontece que o Tim estava tocando com uma banda, Abraçou, que era Robson Jorge, o irmão dele de bateria, o Renato, Carlinhos Lemos no baixo. Mas parece que houve uma desavença lá e a banda parou. Então estava formando uma outra banda. Aí o Ivo falou, pô, eu conheço um cara que tá lá no Gerson, que é o Paulinho Guitarra, não sei o que, toca legal. Eu tocava muito também na casa do Ivo, a gente ficava gravando o dia inteiro. Então eu falei, vamos lá, o garoto, né? Eu falei, pô, pá, vamos pra lá, né? O Gerson, né? Ficou meio assim sentido, mas falou, vai lá ganhar esse dinheiro lá, não sei o que. Ele gostava muito de mim, né? Inclusive, há pouco tempo não, tem um ano e meio, eu fiz a última gravação dele, que é uma música, ele fez um compacto com uma música, uma música Meu Coração Não É Pedra, e eu fiz as guitarras lá. Mas então, aí eu parei e fui tocar com o Tim Maia. Mas eu acho que a perda é uma perda grande, se bem que a mídia nunca deu muita importância que o Gerson deveria ter, né? Não se fala muito em Gerson Combo. Inclusive ele tem um LP lindão, com a capa linda, que
passou meio que batido, só a galera mais aficionada e mais ligada conhece, curtiu e curte até hoje. É assim, né? É uma perda para essas pessoas, sabe? Para gente que conheceu e curtiu o som. Mas para o grande público, muita gente nem conhece, né? É uma perda de um ícone, né? Eu acho isso. Uma coisa triste, né? Como é que ele foi meio esquecido, né? Aí tem uma galera, inclusive um amigo meu, que é o Gilberti, ele conseguiu trazer o Gerson aí para cima, aqui no Rio, né? E para essa galera que é fã, que é admirador, é uma perda muito ruim, sabe? Porque estava todo mundo esperando uma obra nova dele, um LP, né? Um CD, um disco, né? Um trabalho novo. Mas eu acho que não deu tempo de rolar. Que eu saiba, não. Então, essa é a perda, né? A perda de um grande ícone, que foi, eu acho que a primeira pessoa, assim, cantar soul mesmo, assim, tipo música black, né? Tipo americana, assim. Foi o Tony Tornado, naquele festival que ele cantou BR3. Depois veio, quer dizer, da mesma época já tinha o Gerson, né? O Gerson, ele era dançarino, né? Inclusive ele e a mulher dele, eles tinham uma dupla de bailarinos, de dançarinos de soul, música, rock, essas coisas, que era Gerson e Andréia, eu acho, sabe? E aí ele começou a cantar James Brown, Popcorn. Então é uma perda muito chata pra gente que conviveu e se gostou muito. Ele, cuidava de mim, meu pai me levou lá, ele falou, cuida aí do garoto aí. E ele, pode deixar. E sempre foi muito legal. Pra fechar, dá pra dizer que foi com o Gerson King Combo que você se tornou esse cara dos grooves, ou não? Não, o Gerson foi o primeiro lance, o primeiro cara que eu toquei soul, né? Soul music. Não tinha funk, né? O funk eu aprendi com o Tim Maia. As coisas mesmo eu aprendi com o Tim Maia e com Ed Mota, Cláudio Zoli. Porque o Tim Maia que me mostrou os discos foda. Funk, assim, Sly and the Family Stone, né? Earth, Wind and Fire. Mas a gente ouvia muito, era soul music mesmo. Então, esse negócio de tocar funk é porque eu tocava com eles, né? Quer dizer, eu aprendi muita coisa com o Tim Maia, com Ed Mota, o Will Zoli, mas eu sempre toquei também outras coisas. Gostei de tocar mesmo rock, né? Eu adoro rock and roll, e eu sempre toquei rock, mas eu toco funk também. Fui tocar com muita gente também, com a Marina Lima, com o Bebel Gilberto, e Celso Blues Boy, sabe? Um monte de gente, cara, um monte de gente aí que não era soul, o Hildon, né? Não era soul music, era mais outros lances. E toquei em muitos lugares que não tinha nada a ver com soul, funk, mas eu adoro, sempre adorei. Adoro blues e soul, música negra, né? Não importa.